Eu quero que você abra a palavra do Senhor em 2 Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, enquanto você abre a sua Bíblia, quero dizer que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios ali, ele está tratando ali com os coríntios, e parece que a primeira carta não deu muito efeito, então ele escreve uma segunda carta, um curto período de tempo. E aquilo que Deus está falando nesses dias, para nós aqui, nada mais é do que a palavra dele eterna. Não há avivamento sem palavra, nós ouvimos isso ontem. A noiva tem que estar avivada através da palavra de Deus. Não é das boas ideias, não é das boas ações, não é nada disso. O que aviva a noiva, o que aviva o nosso coração, não é o nosso braço forte, não é as nossas boas ideias, mas é a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 2, diz assim. Paulo está dizendo aos coríntios, mas está dizendo para nós, o Espírito Santo está dizendo para você nessa manhã. Porque zelo por vós, com zelo de Deus. Porque zelo, esse zelo significa ânsia, entusiasmo, desejo intenso, compromisso apaixonado. Veja como o Espírito Santo de Deus fala. Ontem, o pastor Carlos foi usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo falou através da boca do pastor Carlos. Disse o seguinte: olha, quando você vir à casa do Senhor, você tem que ter ansiedade, alegria, porque eu estou indo prestar um culto, e quando eu vou para a presença de Deus, eu anseio. Ele deu exemplo aqui, falou: lembra, Giba, quando a gente ia ver a noiva, a namorada, a gente ia com alegria, pegava 2 ônibus, eu ia de bicicleta, naquela época não tinha o quê? Telefone em casa, eu tinha que andar aí, cerca de mais ou menos uns 800 metros, da minha casa, para chegar num orelhão para ligar. O que é isso? É amor. E essa mesma palavra, zelo, significa um compromisso apaixonado. Paulo está dizendo, porque eu tenho esse compromisso apaixonado por vós, com o zelo, esse compromisso apaixonado que vem de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem é a noiva aqui nessa manhã? Quantos são noiva do Senhor? Você está se preparando para o seu esposo? Sim ou não? Sim ou não? Você tem apresentado o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? Para que você apresente, para você experimente a boa, perfeita, agradável de Deus, e você tenha esse avivamente que foi falado aqui ontem, porque você está sendo preparado como uma virgem pura, e essa responsabilidade, meus irmãos, é sua, é minha, é nossa. A igreja coloca as ferramentas, disponibiliza tudo. Hoje, eu e você, nessa geração, nesses tempos atuais, ao qual nós estudamos aí, vivemos dias difíceis, só que nós temos o melhor do Senhor, nós temos o Espírito Santo. Hoje em dia, você acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, você quer assistir um culto avivado, você vai para o YouTube e se assiste. Você tem 24 horas, Bíblia à sua disposição. Aonde você quer que esteja, você tem. E o Senhor está querendo que nós nos apresentemos a Ele como uma virgem pura
de um só esposo, que é Cristo Jesus. Verso 3 diz: mas receio, mas eu temo. Paulo está dizendo, e o Espírito Santo está dizendo para você e para mim nessa manhã: eu estou temendo, eu estou com medo, que assim como a serpente. Quem que é a serpente, meus irmãos? Quem que é a serpente lá do Éden? Quem? Não estou escutando, por favor. O diabo, meus irmãos. A mesma serpente que enganou a Eva. A mesma serpente que vem com sagacidade. Assim como a serpente, o diabo, enganou a Eva com sua astúcia, com a sua sagacidade, assim também seja corrompida a vossa mente. Seja corrompido o quê, meus irmãos? Diga comigo, a minha mente. Vamos resumir? O pastor Carlos falou ontem: aviva a mente. O Espírito Santo está falando essa manhã, mas olha, através de Paulo, com essa carta, e o Espírito Santo está falando para mim e para você: eu temo que a serpente lá do Éden, que o diabo que anda pela terra, esteja enganando você, esteja jogando um espírito de engano sobre a tua vida, esteja jogando esse espírito de engano, e que a vossa mente seja corrompida. O que é corrompido, meus irmãos? O que é corrompida? Alguém sabe o que é corromper? Se desviar do propósito. Romper. Se desligar. Os irmãos estão acostumados aqui a ver os fios aqui, o teclado nessa manhã funcionando perfeitamente. Se eu vim aqui com um alicate, cortar os 2 cabos de saída do teclado, o que vai acontecer? O tecladista pode vir aqui, mexer, entrar no banco de dados, programar, fazer tudo, não vai sair som, porque eu corrompi o cabo, eu cortei a conexão. Prestem atenção, e o Espírito Santo está dizendo assim: porque receio, assim como o diabo lá enganou a Eva, com a sua sagacidade, com a sua astúcia, assim também, do mesmo modo, da mesma forma, seja corrompida a vossa mente. E se aparte do que? Da simplicidade e da pureza, devidas a quem? A Cristo. A simplicidade e também da pureza, devidas a Cristo. Por quê, meus irmãos? Por quê? Por que isso? Por que ele teme isso? Você não precisa abrir, só escuta e anota aí, rapidamente. Em Apocalipse 12, no verso 9, diz que foi expulso o grande dragão e a antiga serpente. Lá em Apocalipse está dizendo que essa antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, é o sedutor de todo mundo, e que foi atirado para a terra com ela e os seus anjos. Essa mesma serpente, esse mesmo diabo, esse mesmo Satanás, está querendo corromper a sua mente. E como que ele vai corromper a sua mente? Através do que ele vai corromper a sua mente? Através das ferramentas que ele tem hoje. Quais ferramentas que ele tem hoje, meus irmãos? Quais ferramentas? Todas as ferramentas possíveis. Mídia, música, roupa, rede social, tudo isso. Tudo isso que a gente usa como ferramenta para o bem, ele também vem e usa para o mal.
Mas o povo de Deus, infelizmente, não entendeu ainda o primeiro versículo, que diz assim: eu zelo, e Deus está zelando por nós, que nós sejamos uma virgem santa, pura, que está esperando um só esposo, que é Jesus. E nós esquecemos que nós somos noiva. Aí quando Satanás vem e apresenta a corrupção, o avivamento faz da nossa mente. E o nosso coração se corrompe e se desvia. Fácil, fácil, fácil. Responde para mim uma coisa, você não precisa responder verbalmente, responde no teu coração. Estou mentindo para você? Facinho se corromper, meus irmãos. Você sabe como que a serpente, essa serpente, ela tem esse modo de enganar, de engano, como ela fez com Eva lá? Você sabe como é que ela fez? Você sabe? Ela tenta relativizar o caráter de Deus. É isso que você está ouvindo. Ela relativiza. Será que se você comer desse fruto, você vai morrer mesmo? O que Deus tinha falado para Adão? Não comerás desse fruto, porque se comeres, certamente o que vai acontecer? Morrerás. Aí a serpente chegou e falou: não é bem assim. Não vai morrer nada não. Experimenta um pedacinho aí. Aí Eva veio e experimentou e falou: realmente eu não morri. O que Satanás, o que o diabo fez? Enganou, corrompendo a mente de Eva, de Adão, invertendo os valores, duvidando o caráter de Deus. Pois eu quero falar uma coisa, eu quero que fique registrado e que você guarde isso na sua mente e no seu coração para sempre. Aquilo que Deus fala é absoluto, é a verdade e ponto final. Aquilo que Deus é relativo ou é absoluto? Responda para mim. Eu não escutei, meus irmãos, eu estou com problema de surdez nessa manhã. Eu não escutei, eu quero que você fale alto. Ele é relativo ou ele é absoluto? Ele é absoluto? Então por que muitas vezes você se deixa corromper? Por que você esquece que você é noiva? Por que você hoje chegou aqui nessa manhã pedindo avivamento? Mas muitas vezes está ligado em outras coisas. E não é só aqui no ambiente aqui da igreja, no ambiente de adoração. Música boa, instrumentos bons, adoração, e nós nos desligamos, mas quando vamos embora daqui parece que se desliga algo. E Satanás vem com a sua astúcia de uma serpente, e ele tenta o que? Relativizar o caráter de Deus. Ele tenta enganar você, e é a mesma astúcia, é a mesma estratégia, desde o Éden até os dias atuais. Olha aí para o seu irmão do seu lado, olha aí para ele e fala assim: fique esperto, se liga, fique esperto, cuidado. Meus irmãos, como que era o ambiente de Atos dos apóstolos, da igreja de Atos? Pedro subiu, pregou, 3.000 conversões. Bispo Roberto, com todo carinho e respeito, o senhor já pregou alguma vez que teve 3.000 conversões assim? Pastor Carlos, 3.000? Não foi Pedro que falou, foi o Espírito Santo falando. Olha o que eu quero dizer para vocês. Olha a alegria daquela igreja. Olha a alegria daquela noiva sendo formada.
um coxo ali na porta do templo. Me dá um dinheiro aí. Não tenho nada, mas o que você está fazendo sentado aí? Levanta e anda, vamos com nós para o templo. Não chamou ninguém. Eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E vem comigo. Olha a alegria dessa igreja, o poder de Deus, a cura sendo manifestada na igreja. A Dorcas, coitada Dorcas, morreu. Não, vamos lá ressuscitar ela. Levanta aí, está dormindo já, ainda não é sua hora não. O Senhor manda ela de volta. Morto ressuscitando. Aleijado sendo curado. Alegria no meio do povo. Perseguição, mas o povo não negava Cristo. Os apóstolos ali, todos pregando a palavra, poder de Deus. O perseguidor da igreja, que era Saulo, o perseguidor virou crente. O próprio Jesus chegou. Sabe aquele irmãozinho que ninguém imaginava? Sabe, aquele perseguidor ferrenho que matava os cristãos e encarcerava muitos? Encontrou com Jesus um dia, uma luz, e o cara ficou cego. Quem és Saulo, por que tu me persegues, Senhor? Quem que é o Senhor? Eu sou Jesus. E agora você vai ver o que é bom para tosse. Ele se converte. E no meio, por que eu estou dando esses exemplos ali do livro de Atos? Porque no meio disso tudo, no meio dessa alegria, no meio de muitas conversões, no meio de tanta e tanta bênção, tinha um casalzinho chamado Ananias e Safira. E nós já sabemos a história de Ananias e Safira. E eles ali combinaram na casa deles, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chegaram diante dos apóstolos e fizeram, mas a pessoa do Espírito Santo estava lá. E nós sabemos o que aconteceu com Ananias e Safira. Os dois morreram fulminados. Morreram fulminados num ambiente de glória, meus irmãos. Ninguém engana o Espírito Santo. Ninguém engana Deus. Você quer avivamento mesmo? Por que eles se corromperam? Porque uma antiga serpente está levando o engano na mente e no coração de muitos. E muitos têm caído nessa cilada, nesse risco, nesse perigo. Porque o caráter de Deus tem sido colocado pelo diabo, como ele tem sido colocado. Será que é isso mesmo? O caráter de Deus tem sido relativado. Nós temos que, a palavra de Deus tem sido, está tudo relativo hoje. Será que é isso mesmo? Será que a palavra, por isso que tem muitas igrejas aí, pregando um falso evangelho, e vocês querem ver o que o verso 4 diz? Se na verdade vindo alguém que prega o quê? Outro quem, meus irmãos? Quantos, Pastor Carlos, me responde para mim. Ele é PhD, BHC, entendeu? Visão. Quantos Jesus existem no universo? É o único Salvador? Não há outro mediador entre Deus e os homens. É o único que derramou o seu sangue. Tá certo, Bispo Roberto? Ele falou que só existe um. É isso mesmo? Meus irmãos concordam com isso? Eu vou ler o versículo 4. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus. Como é que pode pregar outro Jesus se só existe um? É fácil. Vem um pregador, fala um monte de abobrinha, ou prega aquilo que você quer ouvir, o evangelho Nutella. Você fala, eu gosto mais desse. Gostei mais desse aí.
Aí ele falou que eu posso fazer, que eu posso aprontar, que Jesus é bom, que o diabo não presta e eu vou para o céu. E a serpente só atrás. Vai, paga para ver. Paga para ver. Porque Jesus vem buscar uma noiva. Satanás está enganando a muitos. Você quer ser enganado? Desculpa, problema seu. Não tem desculpa. Ah, mas o pastor, mas a congregação. Você tem um negócio chamado Bíblia. Ah, mas você tem o melhor de Deus, o Espírito Santo. Ah, mas não tem A mais B. Dobra o teu joelho. Faz que nem o pastor Carlos, vai para um cantinho, senta lá. Por que você tem medo de invocar Deus? Por que você tem medo de chamar Ele à existência? Por quê? Quando eu cheguei na igreja, meus irmãos, sabe qual foi as minhas primeiras orações que eu fiz na igreja? Eu não tenho vergonha de falar isso. Aí o pastor falava lá na frente, porque Jesus é bom. Se é bom mesmo, eu quero ver isso na minha vida. Se o senhor existe mesmo, eu quero ver, eu quero provar. Você tem medo disso? Ou você está se deixando ser enganado? Ai, eu não quero mais saber da igreja, não quero mais saber. Por que você não quer saber, irmão? Ah, na minha igreja tem fofoca, teve babacação, o pastor falou isso, a mulher do pastor fez aquilo, me magoaram, magoei. É o que eu pego de casa assim. É mesmo? Você está magoadinho? Tá. E o que Jesus tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? Aí dá aquela, como é que é o negócio do Windows lá? Pum, né? Sabe aquele barulho antigamente, você apertava, dava tum, do Windows lá? O teclado Cleutos faz isso direto. Tum. Ou dá síndrome de Chaves no irmão. Trava, não sabe, tem que jogar água na cara dele. O que Deus, o que Jesus, o que o Espírito Santo tem a ver com isso? No mundo tereis aflições, meus irmãos. Tem problema para todo lado. A palavra diz isso que acontecia desde a época lá do Éden. Vem percorrendo, leia a Bíblia, você vai descobrir que igual o seu caso tem milhões. Ah, pastor Chipa, mas eu tenho um problema que quando eu nasci... Meus irmãos, igual você, tem muita gente. Muita gente. É só pegar a palavra e descobrir. Vou te falar mais uma para você. O diabo continua enganando, como a antiga serpente enganou, continua enganando. Ele não quer que você seja uma noiva pura, de um só esposo que é Cristo. Ele quer te levar para um caminho fácil, gostoso. Ele está usando de toda a sagacidade para você. Ele está tentando corromper a sua mente, o seu coração, para que você não chegue no alvo. E o alvo seu e meu é encontrarmos um dia com Jesus e Ele olhar para nós e falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas o Satanás, o diabo, não quer isso para a tua vida. Ele não quer. Ele está relativizando o caráter de Deus. Ele está relativizando a palavra de Deus. Ele está dizendo, não é bem isso que Deus falou. Por quê? Porque ele está usando da mesma astúcia que ele usou. E esse é o tema da palavra. O pastor Carlos falou: você já tem o tema da palavra? Agora eu tenho, ó. Já fica gravada. O tema dessa palavra é o padrão do maligno. O padrão do maligno não mudou, continua a mesma coisa. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala: fique esperto. A mesma astúcia, a mesma forma, o mesmo modus operandi. Ele tenta relativizar Deus na tua vida. Se você for enganado, você foi enganado porque você quer, porque você tem uma palavra. A nossa fé tem que ser apoiada, meus irmãos, e fundamentada é aqui, ó, na palavra de Deus. Diga comigo: palavra de Deus. E a palavra de Deus, o Espírito Santo dele confirma na sua mente e no seu coração, e você aviva
a sua vida através da palavra. O pastor Carlos disse aqui ontem: vocês acham que a gente veio buscar avivamento ou a gente já chegou avivado aqui? Meus irmãos, qualquer coisinha que vem, desanimei. Para, meus irmãos, para. Olhe para o alvo, olhe para qual que é o objetivo final. O objetivo final é o céu, é o gozo eterno. Pastor Giva, pastor, Deus te deu umas músicas bacanas, você podia gravar. Você é um goiano falando, Podia gravar. não, acho que está mais para o menino. Podia gravar essas músicas, ia ganhar muito dinheiro. Pastor, eu gosto de ser pobre mesmo. Eu falei assim, quem disse que eu sou pobre? Cara, estou juntando tesouro. Mas é onde a traça e a ferrugem não podem corromper. Tem uma mansão, mas é porque o papai está garantindo. Filho, prega a minha palavra, insta, prega, insista. Como Paulo disse, continua, persevera, olha para frente, para de murmurar, não se deixe ser enganado. Verso 4, se na verdade vindo alguém que prega outro Jesus, que não temos pregado, ou que aceitais espírito diferente, espírito diferente, que não tendes recebido ou outro evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior aos apóstolos. Toma cuidado, fique esperto, tem risco aí, é perigoso. Cuidado com a serpente, ela está relativizando a palavra, ela está relativizando as verdades de Deus e o seu caráter. Cuidado, presta atenção. Pastor Kennedy, por gentileza, coloca aqui, Colossenses, capítulo 3, verso 16, para a gente encerrar. E o pastor Paulo subirá. Tá ok? Vai entrar? Tá beleza. Para a gente encerrar. Colossenses 3,16. Para a gente encerrar essa palavra hoje. Leia lá, por favor, igreja. Todos estão enxergando? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Gente, por que a palavra... Amém. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. O que tem que habitar no nosso coração, meus irmãos? A palavra. O que tem que habitar? A palavra de Deus, meus irmãos. Não adianta querer fugir. Você está perdendo tempo, você está sendo enganado por Satanás. Pastor Kennedy, agora eu prometo, é o último. Último versículo. 1 Timóteo, capítulo 4. Por favor. É o primeiro. 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero encerrar com isso, para você ficar esperto, para você entender os nossos dias. Mas o Espírito, qual Espírito que é esse aí, meus irmãos? Por que é o Espírito de Deus? Porque ele está com E maiúsculo. Porque o Espírito expressamente, o que é expressamente? Vem com força, com caráter, com veemência,
com autoridade. Esse Espírito que é o Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos ao quê? Espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Está sendo enganado? Sabe por que você está sendo enganado? Porque a serpente continua usando da mesma forma, do mesmo modus operandi. A serpente continua sagaz, com toda astúcia. A serpente continua te enganando. E andar dentro da igreja perdendo tempo, não vale a pena. Meus irmãos, acorda. Acorda. Quer avivamento? Não se deixe ser enganado pelo diabo. Se volte para a palavra de Deus, se volte para o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo não tem homens especiais. Eu cansei de ouvir e canso de ouvir. Canso de ouvir. O bispo João Carlos disse nas suas gravações, nas suas pregações: a diferença minha e sua não existe a mesma coisa, pois o Espírito é santo. Vocês estão achando que é comigo? Não é comigo. Se vocês falar que você quer ser usado por Deus, Deus vai te usar também. Agora depende do teu coração. Depende do teu caráter, daquilo que você quer. Meus irmãos, feche seus olhos, curva a sua cabeça e rapidamente, se você nessa manhã se sentiu, você descobriu essa palavra, você fala: meu Deus, eu nunca tinha visto isso, e eu estou sendo enganado por demônios, se eu estou sendo enganado por esses espíritos que vêm tentar me desviar, que estão relativizando a palavra de Deus, Senhor, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, Senhor Deus. Eu não quero mais ser enganados pela serpente. Senhor, basta hoje, Senhor Deus. Eu cheguei nessa conferência para buscar o avivamento. Tampa os meus ouvidos para Satanás, Senhor Deus. E, Senhor, que a tua palavra seja revelada, explícita no meu coração. Porque quando o maligno chegar, como ele chegou em Jesus lá no deserto, quando ele chegou com Jesus que estava sendo tentado pelo diabo, sim, Senhor, quando o próprio Jesus foi tentado, escutando versículos, escutando a palavra de Deus, escutando a Bíblia, Satanás tentou corromper a palavra e o caráter de Deus, mas o Senhor Jesus respondeu dizendo: está escrito, também está escrito, também está escrito. Eu conheço a palavra, diabo, eu conheço a palavra, Satanás. Sai de perto de mim. E ele foi vencedor em todas as áreas da sua vida. E esse mesmo Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai, e o Espírito Santo dele está passeando no nosso meio, passeando no nosso meio, passeando e ouvindo a cada oração aqui presente. Espírito Santo de Deus, fortalece a cada coração, que cada um aqui da tua noiva não seja mais enganado, Senhor, pela astúcia de Satanás, e que verdadeiramente cada um receba do tição do altar de um avivamento do Espírito Santo na mente e no coração de cada um dos teus filhos. Assim nós oramos no santo e excelso nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. 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 Quando nós estamos juntamente com os pastores aqui da Manancial, preparando, o Senhor já tinha colocado no nosso coração, né? Na verdade eu fui envolvido. Bigiba, você tem que estar junto. O pastor Luiz Cláudio falou: não, já, vamos. Então vamos. E a gente gostaria de ter trazido aqui uma pessoa, um pastor amigo, querido, um irmãozinho nosso na fé. A verdade,
eu fui criado com esses 3 meninos. Nós somos amigos desde nossa juventude, né? Cheguei na igreja ali do Nazareno com 22 anos e já logo conheci esses meninos que somos até hoje, né? E o pai deles abençoou as nossas vidas, né? O pai deles é um pastor que já está com o Senhor, pastor Juarez Subirá, né? E pegava a gente e levava para casa dele e a gente ali discutia a palavra do Senhor. A gente comprava aqueles rolinhos de massa de pastel, levava a dona Zenia, a esposa dele, fritava os pastéis, a gente comprava uns guaraná e passava a tarde inteira descobrindo, e se Paulo foi para cá, e se Paulo foi para lá primeiro, e por que Efésios era assim, e era uma delícia. E os irmãos são o Adriano Subirá, que deve estar me assistindo pelas redes sociais, e hoje ele mora aqui em Brasília. Depois vem o Luciano Subirá, que é conhecido da nação inteira, né? E pelas nações, né, da terra. E o Paulo Subirá, que é o caçula, Paulinho, que ele é pastor da igreja Alcance, né? Lá em Orlando. E nós gostaríamos, foi um dos nomes citados para trazer para cá. Só que o que acontece com o pastor Paulinho? Ele está não com problema, ele está esperando a documentação chegar dele, permanente, de residência dos Estados Unidos. E aí, olha, eu estou com esse problema, Giba, não dá para mim chegar pessoalmente aí com os irmãos. Uma pena, gostaria de estar aí. Ele falou, para mim é uma benção, porque eu tenho o Adriano morando aí na cidade, né? E aí o que aconteceu? Deus falou assim, por que você não pode participar via vídeo? Então vamos fazer via vídeo. E ele gravou um vídeo, foi uma dificuldade para esse vídeo chegar até nós. Tentou de todas as formas e o vídeo não subia, e não ia para a nuvem, né? Vocês sabem, está chovendo muito esses dias, e o vídeo não... Bom, resumindo a história. Nessa manhã, eu quero ter a alegria de, mesmo pelo vídeo, apresentar o pastor Paulinho. Paulo Subirá, e ele vai estar trazendo, antes da minha ministração em si, a palavra do Senhor. Então você vai ser contemplado com mais um avivamento na tua vida. Preste atenção que Deus está fazendo nesses dias. Observe, e depois que terminar essas ministrações, a partir da semana que vem, da outra, reveja, assista, está tudo gravado, sendo gravado aí pelas redes sociais. Amém, meus irmãos? Com vocês, o pastor Paulo Subirá. Graça e paz para você, querido, que me assiste nesse evento de avivamento. E eu quero me apresentar, eu sou o pastor Paulo Subirá. E para você não esquecer, está aqui minha Bíblia com o meu nome. Eu espero que você seja tremendamente abençoada nesses dias. Eu fui criado em Campinas, me radiquei no Paraná e hoje estou há 4 anos nos Estados Unidos, pastor da Alcance Church, uma comunidade evangélica, uma igreja em células que tem proclamado o reino de Deus em todas as áreas que Deus tem nos incumbido. E agora eu tenho o privilégio de expandir o meu ministério para chegar aos seus ouvidos, ao seu coração. E eu quero deixar uma palavra de fé. É interessante que quando você pensa na palavra avivar, avivamento, aviva, você e eu, nós estamos pensando em algo que nos traz vida. E é evidente, querido, que a nossa vida depende totalmente do nosso Deus. Nossa vida está escondida em Cristo, diz a palavra. Então, para trazer avivamento, para você e eu, né, sermos avivados, nós precisamos de mais revelação de quem Deus é, em Cristo Jesus e pelo seu Espírito Santo. É interessante que uma das poucas vezes que a palavra aparece na Bíblia, a palavra aviva ou avivar, em Abacuque 3:2, ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Então ele está dizendo, olha, traz de você para nós um avivamento, notifica, comunica, nos avisa, nos fala. E eu espero que essa palavra possa falar ao seu coração, porque o que eu sinto no meu espírito de compartilhar com vocês é uma palavra que Deus me deu há 5 anos atrás. Na verdade foi no ano de 2015,
quando eu completei 40 anos, o Senhor me trouxe a revelação de algo que eu quero compartilhar com vocês a respeito de 3 paternidades na vida de Moisés. Você pega o texto de Êxodo capítulo 2, a Bíblia vai falar sobre o nascimento de Moisés, os primeiros 40 anos, onde ele entende no final desse período que ele precisa ser um libertador, que ele foi chamado para ser um libertador. Havia algo no coração dele contra o povo egípcio que escravizava seu povo hebreu. E no final desses 40 anos, no seu entendimento, ele decide fazer justiça literalmente com as próprias mãos. Coisa que muitos de nós, ao longo da caminhada com Deus, a gente vai entendendo, percebendo algumas coisas e acaba fazendo do nosso jeito, no nosso braço. E eu quero dizer para você que Moisés, fazendo do jeito dele, a Bíblia diz que ele teve que fugir de diante de Faraó, porque ele era um assassino mesmo sendo um príncipe, criado na família real, criado na família de Faraó. Ele fugiu, saiu da presença dele. A Bíblia diz que ele foi para o deserto, ele foi para a região de Midian. Então a primeira paternidade que eu quero comunicar ao seu coração, que eu vejo na vida de Moisés e que serve de inspiração para a gente avaliar a nossa vida e verificar o tanto de vida de Deus que está ou não na nossa vida, ou o tanto de vida que nós queremos alcançar, para que esse avivar de Deus, essa vida de Deus possa nos levar ao cumprimento do seu plano e seu propósito em nós e através de nós. Eu reconheço que Moisés ele teve uma primeira paternidade, que é a paternidade de Faraó. Nesse capítulo de Êxodo 2, a Bíblia conta que ele foi deixado pelos seus pais no rio. O rio Nilo era o lugar onde as parteiras egípcias estavam instruídas ao ajudar as hebreias a jogar os meninos, porque havia um decreto do imperador, um decreto do faraó, dizendo que os meninos teriam que ser sacrificados, porque o povo estava crescendo e virando uma ameaça. É interessante que eles conseguem ouvir a voz de Deus e eles conseguem também obedecer ao faraó, colocando o próprio filho, depois de 3 meses, ali no rio. A sua irmã Miriam, que depois vai ser alguém muito importante no ministério e durante todo o êxodo do povo, ela acompanha e Moisés ele é achado e adotado pela filha de Faraó. Nós não temos certeza, não podemos dizer que ele foi criado por um pai que fosse o esposo dessa mulher, dessa filha de Faraó. Mas eu acredito que a maior inspiração que ele possa ter foi esse modelo de paternidade de Faraó, que quando você analisa a tipologia bíblica, você entende que Egito ele representa um mundo onde Deus não se revela, ou Deus não é achado, ou porque nós nascemos em pecado, é a nossa vida anterior ao nosso encontro pessoal com Cristo Jesus. O Egito significa uma vida sem Deus, uma vida sem liberdade, uma vida sem conhecer a Deus como verdadeiros adoradores, que Jesus disse lá em João, que o Pai está à procura de adoradores, verdadeiros adoradores. É interessante que dentro dessa paternidade que representa o mundo, nós estamos literalmente órfãos de Deus, sem um encontro com Cristo que nos apresenta ao Pai. E eu vejo que a segunda paternidade que ele encontra ali no deserto é o Jetro, que se torna o seu sogro. Ele é um modelo de paternidade, é um modelo de sacerdócio, ele tem a ver com a igreja. Então, se Moisés agora, como qualquer um de nós que temos crido em Cristo, saímos do mundo, nós começamos a frequentar a igreja, nós temos uma ideia do plano de Deus, nós começamos a ter revelação, nós começamos a ter entendimento daquilo que Deus está começando a fazer na nossa vida, ou a proposta de Deus. Quantos de nós, talvez muitos dos que estão me ouvindo, nós nos encontramos com Deus depois de estarmos no ambiente da igreja, onde o sacerdócio de Deus começa a se revelar. Eu vejo Jetro como um modelo de transição, uma paternidade, queridos, que vai nos tirar do mundo de muitas maneiras, mas que ainda vai nos apontar para a terceira, que eu já entro daqui a pouco, uma paternidade que deve ser a definitiva nas nossas vidas. É interessante que provavelmente, a Bíblia não afirma, mas Moisés aqui, ele tem no palácio, lá, ele tem um modelo de paternidade distante. Provavelmente ele não teve todas as maneiras de um pai que pode estar à mesa
cobrindo, dando carinho, todas as expressões de amor, por exemplo, como muitos de nós podemos não ter experimentado. Mas é evidente que agora ele conhece um modelo diferente. Enquanto ele, na primeira paternidade, ele conhece a ciência, o conhecimento, o governo, Deus dá agora para ele a oportunidade de ele conhecer uma família que tem um aval de Deus, uma família que quando as 7 filhas dele chegam, de Jétro, chegam em casa, o pai pergunta, por que vocês chegaram mais cedo hoje? É uma família onde os pais se interessam pela vida dos filhos. É uma família onde os filhos se reúnem junto com os pais em volta da mesa, onde há comunhão, onde há conversa, onde há diálogo, onde há interesse, onde há recíproca, vai e vem, comunicação, informação, vida. Moisés começa a fazer parte daquilo e não é por acaso que lá na frente, quando ele está ministrando ao povo, trazendo justiça, julgando, Jétro aparece e diz, olha, você deveria fazer de uma outra forma, ensina pessoas, ensina homens de verdade e eles vão reproduzir o seu modelo, eles vão reproduzir a lei, eles vão estar ajudando as pessoas a terem justiça nas suas causas, porque Moisés, ele foi concebido, gerado, influenciado dentro de um ambiente de sacerdócio, de participação, de orientação, de discipulado. Mas, querido, sem dúvida nenhuma, mesmo tendo o conhecimento do Egito, o conhecimento humano, não o conhecimento de Deus, a sabedoria desse mundo, não a sabedoria de Deus, mesmo depois tendo a experiência de um modelo de sacerdócio de Jétro que representa a igreja, quando nós fazemos parte da igreja, não só de maneira espiritual, mas eu quero dizer de maneira mais até natural, quando a gente está nos primórdios da nossa caminhada, que alguém nos introduz nesse universo de amor, de perdão, de compreensão, de propósito de Deus, de plano, ainda há um outro nível, queridos, que a gente precisa descobrir, que eu vejo isso acontecendo na vida de Moisés. Êxodo capítulo 3 vai dizer que apacentava Moisés o rebanho de Jétro. Moisés, ele aprendeu a ser parte da família, a cuidar dos interesses da família, mesmo sendo um genro nesse caso. E ele, dentro desse modelo de obediência, de servir, de estar disposto a carregar junto as responsabilidades da família, agora ele tem um encontro pessoal com Deus. E o versículo 2 de Êxodo 3 vai dizer que ele estava com o rebanho atrás do deserto, no monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, ao que ele respondeu, eis-me aqui. É interessante que são 7 vezes na Bíblia que há Deus chamando uma pessoa 2 vezes pelo nome. Mas nesse caso específico, Moisés tem a sua atenção chamada para quem é Deus e na sequência para aquilo que Deus quer que ele faça. E Deus agora se apresenta para ele, eu posso dizer para você que é uma terceira paternidade sendo descoberta, sendo revelada, sendo experimentada, que é a paternidade de Deus. E isso eu chamo de identidade profética. Querido, para pensar comigo. Nós conhecemos no Velho Testamento, a Velha Aliança, no Velho Concerto, no Antigo. Nós experimentamos no Antigo Testamento o quê? Um Deus que é Criador, sem dúvida nenhuma. Um Deus que é Senhor. Um Deus que apresenta a sua face de poder e várias outras faces a ponto das pessoas que o conheceram começarem a nomear a Deus pelos seus atributos manifestos. Jeová Jireh, quando Abraão, por exemplo, muito rico, não tem o que oferecer naquela hora em que Deus fala, não, eu não quero mais seu filho, você já me obedeceu. Abraão não tem o que oferecer porque não está preparado, porque provisão é diferente de riqueza. Deus nos dá provisão, ele é o Jeová Jireh, não dá apenas riquezas. E muitas outras formas com que as pessoas que se relacionaram com Deus, os filhos de Deus, na Velha Aliança, nomearam Deus por aquilo que ele estava fazendo, pela sua face revelada, pelo seu atributo. Mas quando Jesus vem na plenitude dos tempos, ele apresenta quem? O Pai. Porque o Pai fica escondido. É interessante, querido, eu sou pai de 3 filhos, casado com a Juliana, e nós temos o Samuel, a Sara e a Samara, e o Samuel como primogênito, o irmão mais velho das 2 meninas.
quando nós o concebemos, nós sabíamos que nós éramos pais, porque nós já tínhamos certeza, não só pelos exames, mas pela barriga da Juliana crescendo, que o Samuel estava lá. Mas o Samuel não estava manifesto. Ele precisava ainda, que fosse dado a luz e ele aparecesse. E ele veio. E ele veio. Quando ele veio, eu e Juliana saímos daquele hospital com o Samuel nos nossos braços, eu posso te dizer com toda certeza, não só se manifestou o filho, se manifestou o pai. Eu passei a ser agora o pai do Samuel, porque o meu filho que não estava entre nós, agora está. Jesus, quando se apresenta, ele diz, eu vim mostrar o Pai. Ele rende graças partindo o pão, Pai, graças te dou. Quando ele está na cruz, ele diz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele fala para todo mundo que ele está apresentando o Pai. Então pensa comigo, querido, a coisa mais importante que eu vejo na Nova Aliança, no Novo Testamento, é o Filho que está apresentando o nosso Pai. E quando ele faz a oração, o Pai que era dele, o Filho unigênito de Deus, agora ele se permite ser o quê? O primogênito de Deus. E aí, o que ele decide fazer na oração? Pai nosso. Ele agora divide o Pai conosco. Nós somos chamados, estabelecidos, escolhidos, firmados, querido, nessa paternidade de Deus, que Moisés começa a ter revelação naquele momento da sarça. Essa é uma representação, na verdade, uma apresentação do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que aquele fogo ardia na madeira, na árvore, e não consumia. Sabe por quê, querido? Nós somos comparados à madeira. É interessante, Jesus, ele tem qual a profissão? A profissão de carpinteiro, aquele que mexia com madeira. É interessante que Jesus também fala que a árvore que dá fruto ele poda, ou seja, para dar mais. A árvore que não dá fruto ele corta para lançar fora. Quando Jesus cura um homem e há uma cura parcial, talvez o único texto da Bíblia que isso mostra Jesus curando em 2 etapas, o cego diz assim, eu estou vendo os homens como árvores. Então há uma similaridade entre a madeira e a humanidade. E nesse caso aqui, a gente percebe que Moisés, ele tem Deus se apresentando. Querido, você precisa ter um encontro pessoal com Deus, em Cristo Jesus e pelo Espírito Santo, para descobrir não só, querido, que você saiu da tirania da paternidade do Egito em Faraó, que é representação de diabo e Satanás. Você não apenas passa por uma igreja cristã, onde o modelo do sacerdócio é apresentado e você vai recebendo muitos exemplos que te inspiram a buscar essa vida, mas muito mais, querido, do que esse modelo do sacerdócio representado pela liderança, muitas vezes, ou aquele que te faz um discipulado, você e eu precisamos da paternidade de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito Santo. Não há vida de Deus sem o Espírito Santo. Não há vida de Deus sem a palavra, evidente, porque Jesus disse que o Consolador que viria, o Espírito Santo, ele testificaria dele, Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que é revelado nas Escrituras. E quando Deus se apresenta para Moisés, e é isso que eu quero transmitir ao seu e ao meu coração, mais ainda do que eu já tenho experimentado, quando ele se apresenta, ele diz o quê? Eu sou. Nós precisamos descobrir quem Deus é. Nós precisamos dessa paternidade sendo revelada, sim, pela leitura da palavra, mas não só o conhecimento que ensoberbece o homem. Nós precisamos do conhecimento revelado. Nós precisamos do Espírito Santo traduzindo, essa parte das Escrituras que se torna vida para nós. E quando ele tem esse encontro, com Deus, quando ele se vira, Deus fala assim, olha, o lugar que você está é santo, tira o calçado do seu pé. Querido, é interessante saber que ali era tudo poeira. A verdade, isso é uma representação de que nós precisamos mudar a nossa caminhada. Os sapatos indicam que nós escolhemos o calçado de acordo com o terreno pelo qual nós andamos. E ali, Deus está falando para Moisés, olha, seus 80 anos anteriores, esses 3 períodos que ele passa de 40 anos, os 2 primeiros, ele diz o seguinte, Deus está falando para ele na minha interpretação, Moisés, tudo que você aprendeu, deixa de lado agora. Tudo que você usou para caminhar até agora não vai servir de novo. Você precisa experimentar minha santidade. Tira os calçados do seu pé, porque o lugar em que você está é terra santa, é terreno, é lugar santificado, físico, não espiritual. Primeiramente espiritual.
E Moisés, ele começa a ter revelação de quem Deus é. Ele se apresenta: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus diz num outro texto, numa outra escritura, que o temor de Deus, o temor que Ele, colocou nos nossos corações, faz com que a gente ande diante dele em retidão. E Moisés, conhecendo quem ele é, por encobrir o rosto, talvez consciente do seu pecado, das suas limitações, como nós também precisamos fazer isso, ele começa agora a entender quem Deus é. Ele começa a ter uma revelação. A partir do verso 7 ele diz: tenho visto, Deus falando, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus carrascos, dos seus castigadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci. Querido, aquilo que Deus é, ou quem Ele é, fatalmente vai fazer com que Ele manifeste algo do que Ele pode fazer dentro da sua natureza. Quando Deus nos chama, querido, Ele tem um propósito de essência, de saber quem Ele é, e nós descobrimos quem nós somos. Mas, inegavelmente, nós precisamos saber que a partir do momento em que nós somos, ou que nós descobrimos isso, nós passamos a ser, isso tem que ser parte do nosso agir. Nossa vida tem que ser influenciada por essa santidade de Deus. Se a gente está andando no terreno de Deus, a gente precisa com certeza fazer com que esse caminhar seja um caminhar de avivamento, seja de uma vida nova, seja de uma vida transbordante, como Jesus, em João capítulo 7, ele vai falar na festa do Pentecostes, que ele está lá para que o Espírito Santo, ele seria o rio de águas vivas, né? O rio de águas vivas teria que sair de dentro de nós. E para finalizar essa mensagem curta, objetiva, eu quero te dizer que é consenso entre todos os estudiosos, através dos milhares de anos em que as Escrituras estão escritas, definidas, prontas. Moisés escreveu 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Desses 5 livros da Bíblia, apenas um capítulo, Êxodo 2, resume 80 anos da sua vida. Aquela paternidade mundana, fora do propósito de Deus, nesse sentido objetivo. O segundo, que é uma transição de paternidade entre o mundo e a paternidade de Deus, que é essa experiência do sacerdócio que representa a igreja que você participa, a igreja de Jesus. Mas definitivamente, queridos, todos os outros 5 livros da Bíblia, menos Êxodo 2, falam sobre a identidade profética. A identidade que Moisés descobriu no relacionamento pessoal, particular, privado com o Deus Altíssimo, que hoje está ao nosso alcance através do que Cristo veio fazer na cruz do Calvário, e que do trabalho que o Espírito Santo tem habitando em nós e nos levando como templo do Espírito, como templo de Deus, para fazer a sua obra. Que você possa ser abençoado por essa palavra, que o Senhor te leve a conhecer a sua identidade profética. Se você ainda não conheceu Jesus, entregue sua vida para Ele, seja cheio do Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, tenha uma experiência de servir a Deus, porque Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Sirva a sua casa espiritual, sirva a sua família, sirva ao Deus que te ama, te amou e tem te amado todos os dias da sua vida. Deus te abençoe, um grande abraço, a paz do Senhor.